Baldino Júnior, o amigo de fé, a voz que defende a nossa gente. O Baldino Júnior. Minhas amigas e meus amigos, eu sou o Baldino Júnior e estamos começando mais um programa livre. Hoje é segunda-feira, dia 27 de outubro de 2014. Boa tarde! O nosso programa de hoje a gente vai comentar aqui sobre os casos de polícia. Vamos falar também sobre a reeleição da presidente Dilma Rousseff. Também, Ministério Público denunciou Roberto Oliveira e pede cassação dos seus direitos políticos. Ministério Público Federal determina que postos de saúde publiquem nome e a frequência dos funcionários dos postos. Protestos de moradores do bairro Santiago, no Arraial da Ajuda, bloqueiam as ruas. Muro da creche custa mais que a creche. Miguel Balejo voltará à Câmara de Vereadores na próxima quinta-feira. Praça do Mirante foi abandonada de novo. Esses e outros assuntos que surgirão ao longo do nosso programa, que serão os temas que serão discutidos aqui hoje. Mas quero lembrar, Gabiru, que meu WhatsApp está ligado, 073-8142-8803. Mande mensagem, mande seu nome, só falo o nome de vocês quando eu sou autorizado. Mas eu preciso salvar o nome, né, Gabiru, na minha agenda. Então mande seu nome para mim poder salvar. Boa tarde, Gabiru. Boa tarde, Uba. Boa tarde, terra-mãe do Brasil. Me acorde aí, gente, que eu cheguei. Boa tarde pra você que está ligado no programa livre, você que está ouvindo no radinho de pilha, você que está ouvindo no celular, no rádio do carro. Boa tarde pra você. E aumente o volume do rádio, tire as crianças da sala, porque o programa livre está no ar. O programa livre começou bombástico, começou escalafobético. E agora tá na hora de quê, gente? Tá na hora do leleque. Quero mandar um leleque muito especial pro meu amigo Arildo lá da Balsa, também lá na Balsa, Uba, pra Cabeção do CD. Cabeção, meu amigo, eleitor de Dilma Ferreira. Oi, tentei tirar o voto dele lá na Balsa, mas não teve acordo, não teve acordo. É. Quero mandar também um abraço pro meu amigo Aguinaldo, lá do sítio Gato Preto, que fica perto de Pindorama. Um abraço pra você, Aguinaldo. Seu fã, Uba. Adora você, o Aguinaldo. Seu amigaço. Também quero mandar um leleque pras meninas lá do supermercado JB, do Mirante Caravelas, a Carla, a Flávia e também pra Bel, lá do açougue. Mandar um leleque, um abraçaço pro meu amigo Lulu Martins. Lulu Martins é compositor de mão cheia, compositor romântico e tá aí com uma série de músicas que ele pode lançar a qualquer momento. E se você quiser, aproveita aí, manda leleque. Eu tenho um monte de gente aqui. Eu quero mandar um leleque, viu, Gabiru, pra Betinho, Lourinha, Toinha, Mariane, Dayala, Chico, Regi, Matheus e Léo, do Mercado do Mirante, que tá ouvindo a gente lá. Quero mandar um abraço aí pra dona Naná, pra senhor Santo, Roberto, Honório, Nita, Kátia, a Magnólia, todos lá de Vale Verde. E a Alda, minha querida Alda do Fontana, que é do time do coração, mas eu encontrei ela sábado e falou: Uba, meu voto de Dilma ninguém tira. Eu falei: epa, tá certo, Alda. Um abraço também pra Davi, que vende acessórios lá na Avenida Navegantes. Quero mandar um abraço também para Jean Kleber, da Praça ACM. Jean Kleber disse que não perde um programa nosso. É nosso ouvinte assíduo. Diz que tem uma foto 3x4 minha na carteira dele, Gabriel. Não será um santinho daqueles antigos? Um santinho quando você foi ele arrumou essa foto. Deputado, alguma coisa assim. Que não tira. Ele não tira da carteira do santinho. Esse é fã e admirador. Fã e admirador. Esse aí a gente tem que tirar um chapéu pra ele. E aí disseram que lá no Facebook dele, alguém lá fez algum comentário e falou: é fake, não sou eu. Não sou eu, é fake. Ó, Thay Fonseca, eu quero mandar um abraço pra Thay Fonseca e J.R. Queiroz, da Vila Valdete, que estão ouvindo o nosso programa. E o meu leleque pra encerrar é pro meu
meu amigo Jorge, lá do bar do Jorge, lá perto do Campinho. Meu amigo Jorge, estão querendo me intrigar com o Jorge, inventar tanta fofoca minha com o Jorge, mas a nossa amizade, Jorge, ninguém destrói não, Jorge. Eu sou mais a nossa amizade, que é mais antiga. Você é meu considerado e você sabe disso. E agora, Uba, que nós já encerramos a parte do Leleque, a hora do Leleque, vamos direto, Gigi. Não vamos mais perder tempo. Vamos direto para os casos de polícia. Casos de polícia. Acusado de assalto à mão armada, tráfico e vários homicídios, garoto de 12 anos é detido em Porto Seguro. No início da semana passada, esse menor, ele e um comparsa, assaltaram uma distribuidora de gás aqui no município vizinho de Itabela. Na hora do rachide, na hora de dividir o produto do roubo, dividir a grana, o garoto, o menor, de apenas 12 anos de idade, picou a zorra no comparsa dele. Tacou o tiro no comparsa que foi fazer a malandragem, a zorra com ele. Picou a zorra no cara. 12 anos? 12 anos de idade. 12 anos de idade. Pra azar deles, a distribuidora de gás tinha um sistema de câmera que filmou toda a ação. A ação é mirabolante. É mirabolante. Você vê, você assistiu o vídeo, você vê um garoto, um menor, de apenas 12 anos de idade, na verdade, uma criança, chegar numa distribuidora de gás, com o revólver na mão, meter o revólver na cara dos funcionários, e aí eles fizeram esse assalto. Como a polícia teve acesso a essa gravação, começou a busca atrás desse garoto. E ele foi detido na semana passada, na quinta-feira, próximo à Praça do Gravatá, no Baianão, onde mora familiares desse garoto, de 12 anos de idade. Ele é acusado de 6, 8 homicídios, é acusado de vários assaltos, assalto à mão armada, principalmente praticado nos municípios de Porto Seguro, de Itabela e também em São João do Paraíso. Apesar da pouca idade, como a gente está falando, o garoto tem uma ficha criminal enorme, imensa. E pelas leis brasileiras, o Baldino, você bem sabe disso, o garoto ele não pode ser preso. Ele não pode nem ao menos ser detido e levado para uma casa de recuperação de menor. Ele, por ser criança, pela lei brasileira, ele é obrigado à justiça a entregar o garoto aos cuidados da mãe, aos cuidados dos familiares. Só que esse garoto de 12 anos, ele tem aprontado e não é pouco não. Eu já noticiei aqui, nós já falamos desse caso, que ele foi preso, foi detido no caso em junho desse ano. Em Trancoso, também acusado de homicídio. A ficha do garoto é enorme. E fica essa situação conflitosa, né? Entre as leis que não pode prender, não pode deter, e ao mesmo tempo as mães, os familiares, ficam sem saber o que faz com o garoto, que orientação dá, o que é que se há de fazer. Ainda nos casos de polícia, nós comentamos aqui, o Baldino, você recebeu, durante o programa anterior, você recebeu um torpedo, ou não sei, uma mensagem pelo WhatsApp, de um corpo que tinha aparecido próximo à ponte da entrada do Outeiro da Glória, no programa anterior. A gente não tinha maiores informações sobre esse caso. A identidade do corpo naquela ocasião, naquele momento. Então, o Baldino, esse rapaz é um morador de rua, segundo informações. Ele também dormia às vezes, embaixo daquela ponte. É a ponte que fica na entrada do Outeiro da Glória, na BR-367. Ele, segundo informações, ele dormia ali. O Geomagno da Associação Comercial, esteve na delegacia e lá ele reconheceu o corpo desse rapaz, o corpo dessa vítima. Segundo o Gel, ele foi criado com esse rapaz, é como se fosse um irmão dele, um irmão de consideração, como a gente fala. Só que para o Departamento de Polícia Técnica é preciso ter um documento que identifique. Segundo Geomagno, ele se chama Irênio Félix dos Santos. Era morador de rua e
morava, segundo informações, embaixo daquela ponte, deve ter passado mal e acabou falecendo, morrendo nessa ocasião. Para o Departamento de Polícia Técnica, é preciso que apareça um parente ou um familiar dele com um documento que comprove que, de fato, aquela pessoa é o Irênio Félix. Caso isso não aconteça, ele poderá ser enterrado como indigente. E ainda, Baldino, nessa sequência dos casos de polícia, tem um caso macabro que ocorreu na semana passada. Crianças indígenas da aldeia Novos Guerreiros, que fica na Ponta Grande, ali entre o município de Porto Seguro e o município de Santa Cruz Cabralha, lá na aldeia Novos Guerreiros, os meninos, as crianças brincando lá na mata, se depararam com algo realmente estranho, algo macabro. Eles encontraram um crânio humano, uma cabeça de um ser humano foi encontrada, a ossada foi encontrada por essas crianças. Eles procuraram os índios lá, os pais, e esse crânio humano foi levado para a delegacia. Eu tenho informações que na última sexta-feira, uma equipe técnica do Departamento de Polícia esteve lá na aldeia, fizeram uma série de escavações no local, mas nada foi encontrado. Foi encontrado apenas esse crânio humano com uma perfuração, um buraco enorme na parte superior da cabeça, o que se supõe, se acredita que pode ter sido um crime brutal, porque ele tem o crânio, a parte superior está toda arrebentada. E para encerrar os casos de polícia, a gente tem que dizer que a bruxa continua solta em Porto Seguro. O bicho do pé redondo não para. Mais um homicídio ocorreu nesse final de semana no município de Porto Seguro. O assassinato ocorreu no Parque Ecológico. Um rapaz de apenas 17 anos. Eu não vou dizer o nome dele por se tratar de um menor, né, de um menor de idade, mas é claro que nós temos essa informação. Ele foi morto a tiros. O rapaz estava no Parque Ecológico no sábado, passeando na rua, quando um carro branco, parou ao lado dele e os atiradores dispararam contra o rapaz, que ele ainda chegou a ser socorrido com 4 tiros, foi baleado com 4 tiros, foi socorrido, levado para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, mas infelizmente ele veio a falecer. E com esse caso aqui, nós estamos então, Gigi, encerrando os casos de polícia. Casos de polícia. Eu quero aqui mandar um abraço para minha amiga Tonha. Ela é a mãe de Dinho Andrade, faz aniversário depois de amanhã. Um abraço para Tonha. Gabiru, você lembra que nós falamos aqui no nosso programa, até elogiando a prefeita, porque sim, depois de 2 anos que estava abandonada a quadra do Colégio Baldino, hoje o Parracho, o Carlos Alberto Parracho, o colégio ali do centro, em frente ao Correio, esta obra, a gente já chegou a elogiar que a obra tinha sido retomada depois de 2 anos de abandono. Pois parou de novo. Parou novamente. Parou de novo. Não bastasse 2 anos de abandono, a gente anunciou aqui, parabenizou no momento que eles voltaram e abandonaram de novo. E não foi só a quadra do Colégio Baldino, não. Também a Praça do Mirante, que a gente denunciou aqui, o Danilo, vereador, também denunciou. Aí, depois de muita denúncia, eles voltaram à obra e já pararam de novo e continua abandonado. Na verdade, essa obra, sobretudo a obra do Mirante, da Praça do Mirante, o Baldino, ela foi reiniciada no período eleitoral, no período da campanha política. Logo em seguida acabou a eleição, contou os votos, quem teve voto não teve. No dia seguinte a obra foi paralisada. Na verdade o que eles fizeram lá foi uns poucos metros de calçamento, colocaram lá uma tela em torno da Praça do Mirante. Valmir Goiano, ele até andou apostando com comerciantes ali da área do Mirante Caravelas, que ele apostava que o pessoal não ia concluir a obra, que aquilo ali, o objetivo era arranjar uns votinhos na época da eleição, pro deputado fulano de tal, por não sei o que daqui, por não sei o que de lá, e Goiano estava certo. Ainda bem que o pessoal não topou apostar com Goiano, porque senão tinham perdido cerveja pra caramba. Goiano estava até hoje empapuçado de tomar cerveja. Ô Gabiru, vou falar em aposta, como é que tá o ex-vereador que apostou o negócio do jegue?
Não pagou a aposta ainda não? Não pagou a aposta. Eu vou falar com o Goiânia e com o Bavalmirete pra levar esse jegue lá no ponto de táxi do aeroporto, que lá acha ele fácil. Hein, Gabiru? Lá acha ele fácil, Gabiru, lá acha ele fácil. Tá certo. Gabiru, ontem o país parou para eleger o presidente da República e a Dilma Rousseff foi reeleita com a menor diferença sobre Aécio, né, sobre o segundo colocado da história do Brasil. Nunca houve em toda a história uma diferença tão pequena. Tão apertada, né, Baldino? Uma vitória apertadíssima. O país inteiro se dividiu. A diferença ficou em 3%, Gabriel, 3%. No geral, né? Aécio ganhou em todos os estados do Sul, ganhou em quase todos os estados do Sudeste, a diferença ficou pequena ali em Minas, ganhou no Espírito Santo, ganhou em São Paulo, no Rio de Janeiro quase que empata, e em Minas Gerais ele perdeu. E ganhou, Gabiru, no Acre, né? Ganhou no Acre. A terra da Marina, né? Terra da Marina. E perdeu na região Norte e Nordeste. Mas a eleição foi uma eleição disputada voto a voto. Muito importante esta eleição, porque deu um show de democracia o povo brasileiro. Gabiru, nunca se teve uma eleição assim tão rivalizada do ponto de vista da disputa do voto, mas eu quero aqui dar meu testemunho que no sábado nós organizamos aqui uma carreata para Aécio Neves e percorremos a cidade e a gente encontrou ali no Parque Ecológico, no Baianão, um monte de eleitores de Dilma que gritava Dilma, mas respeitando a carreata. Apesar dessa rivalidade, da disputa entre os dois candidatos, não houve qualquer incidente. Então eu quero aqui dar parabéns a também os eleitores de Dilma, né, aqui de Porto Seguro, que souberam respeitar a festa democrática daqueles que apoiavam o Aécio. Da mesma forma que ocorreu aqui em várias cidades sem nenhum tipo de confronto. É evidente que isso não foi no Brasil inteiro. Houve localidades onde houve confronto mesmo e tal. Mas aqui em Porto Seguro eu quero dar meu testemunho desse registro da demonstração da maturidade democrática do povo da cidade, que aqueles que votaram em Dilma, que defenderam de forma apaixonada a eleição da Dilma, tiveram aqueles também que de forma apaixonada defenderam a candidatura. Isso foi feito, Baldino, como o seu relato está dizendo, de uma forma respeitosa, de uma forma civilizada, de uma forma democrática, como se deveria ser. Exatamente. Ô Gabiru, e é muito interessante que a gente vê aí pelo WhatsApp, a gente recebia um número enorme de vídeos, né? Vídeos falando bem de Aécio, falando mal de Aécio, falando bem de Dilma, falando mal de Dilma. Havia uma competição tecnológica também aí pelos WhatsApp, pelo Facebook, né? Por o e-mail, né? Então a gente percebia essa disputa nova, né? Que nas eleições anteriores não tinha esse instrumento que era... Talvez, seguramente, o Baldino, porque as eleições anteriores não foram tão disputadas. Verdade. A eleição não tenha sido tão acirrada. Então, esse caso pode ser que os ânimos, né, tenham sido mais exaltados. Nós tivemos casos em São Paulo em que houve quebra-pau, houve porrada do pessoal do PT com o do PSDB. Agora a gente percebeu ontem, tanto na declaração de Aécio, que reconheceu a derrota, e tanto da Dilma, que reconheceu a vitória e agradeceu a vitória, os dois falam a mesma linguagem. A linguagem agora é de conciliação, é a linguagem de desarmar os ânimos e esperar que o segundo governo da Dilma seja melhor que o primeiro e que possa ser feito transformações, principalmente para o Nordeste, porque ela deve a eleição ao Nordeste. Que quem elegeu Dilma presidente da República foi o Nordeste. Foi a Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará, né, Gabiru? Piauí, Maranhão. O Norte também, Amazônia e tantos outros estados, né? Só perdeu no Acre, né? Exato. E Roraima, o Baldino, e Roraima. Roraima também, o Aécio ganhou. Então, de fato, a eleição da Dilma, ela tem que agradecer ao Nordeste e fazer investimentos no Nordeste, até como forma de compensação. Porque esta eleição foi uma eleição duríssima, aonde aconteceram, inclusive, divisões, né? E acho até que a campanha da Dilma induziu um pouco isso, e que foi um erro, que acho que o país não pode entrar nessa seara,
de que é a candidatura dos pobres contra a candidatura dos ricos. Isso é um equívoco, né? Tanto que as pessoas de baixa renda, da classe D e E, do sul de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, dos países, todos eles votaram em Aécio e são pessoas com o mesmo nível social daqueles que vivem no Nordeste. Então, essa conversa, esse bolodório... A Dilma venceu no Rio de Janeiro, venceu no Rio de Janeiro, a capital cultural do Brasil. Então, essa discussão entre pobre e rico é uma discussão eleitoral. Não é de... Isso, real. Baldini, é o que a gente chama de política suja. Alimentar o ódio, alimentar a desavença no país. Na verdade, não existe isso. Não existe o eleitor pobre, o eleitor rico. Existe o eleitor que, por suas razões, por suas convicções, ele escolhe em quem vai votar. Pois é, eu quero aqui cumprimentar os eleitores da Dilma, que fizeram campanha de forma apaixonada, que defenderam, tantos amigos meus, né? Ontem, por exemplo, no sábado, lá no Fontana, encontrei a Alda, a nega Alda, minha amiga, né? Amiga de várias eleições, ela gritou assim: Uba! Eu sou Dilma, eu voto no time do coração, mas eu sou Dilma, né? Da mesma forma que encontrei o nosso amigo Cabeça lá da Balsa, cabeção do CD. Tira. Kiko Dorli, que é o que ficou aí fazendo, colocando placas e tirando placas de Odorico Júnior e de Jânio. Ninguém tirava o voto de Kiko Dorli de Dilma. Da mesma forma, o menino Valmir, lá da comunidade Bom Jesus, que tinha um carro de som, que trabalhou na campanha, ninguém tira o voto de Valmir de Dilma, né? Então, esse tipo e o respeito que nós tivemos com os eleitores de Dilma e o respeito dos eleitores de Dilma que tiveram conosco, isso é a demonstração de maturidade política. A gente escolheu o candidato. Eu acredito, né? Acredito que Aécio seria melhor para o país. Acredito que seria melhor para Porto Seguro, seria melhor para todos nós. Mas o eleitor entendeu de forma diferente. E aí a Dilma foi eleita, tem autoridade, tem legitimidade para ser presidente da República. Agora, e cabe a nós, que fomos derrotados, reconhecer que ela é a presidente da República e torcer para que dê certo. Para que ela faça um bom governo. É isso aí. Eu acho que este é o papel do processo democrático. Reconhecer a vitória, reconhecer a derrota e esperar que dê certo, porque não podemos ficar apostando. Eu até acredito, viu, Uba, que agora, com o passar do tempo, agora a eleição acabou, as coisas vão se acomodando, a poeira vai baixando. Então muita gente que por uma razão ou outra durante a eleição arranjou inimizade, teve gente que brigou com parente, brigou com amigo, foi uma zorra retada, neguinho querendo brigar na porrada. Agora eu acredito que a eleição terminou.